E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 45. Primeiro aos Coríntios 15, 45. Boa noite a todos, no nome de Jesus. Deus abençoe todos aqui presentes, todos os nossos queridos irmãos também que estão nesta hora em seus lares acompanhando a nossa pregação. Nós vamos ler então 1 Coríntios 15, 45. Todos têm aí? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Querido Deus, o Senhor é o autor desta palavra, o Senhor é aquele que sustenta esta palavra, o Senhor é aquele que tem vida para colocar dentro desta palavra em nossos corações, Pai. Pedimos humildemente que o Senhor venha com a sua mão de graça e o teu Espírito vivificante, ó Deus, depositar sua semente da tua palavra em cada coração, Pai. Que cada um aqui de nós possamos ser revestido do homem de cima, do Espírito celestial do Senhor. Que cada um aqui possa se revestir do imortal, Pai. Capacita a tua igreja para receber a palavra desta noite, Pai. Que cada um possa ser alimentado aqui presente, os nossos irmãos, que cada um possa ser, ó Deus, fortificado na fé nesta hora, Pai. Que cada um possa tomar proveito daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. E sair, ó Pai, homens e mulheres melhores do que quando entramos aqui, ó Pai. Pedimos as tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra.
Eu trouxe aqui algumas mensagens para nós lermos, né? Vou tentar ler todas elas, porque eu sei que é muito importante, né? Nós não trazemos uma mensagem própria, né? A mensagem que trazemos é de um profeta, né? Nós não temos mensagem, nós só temos que servir o alimento do dia para a igreja, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui, ó. João é um elemento sobrenatural. Amém? Aí as pessoas podem dizer, mas esse povo só fala em João agora. Tudo para eles é João. No tempo do Mombrana, ele também ouviu isso. Aquela mulher da ciência cristã disse, mas você só fala em Jesus? Só sabe exaltar Jesus? Só fala de Jesus? A irmã Bruna disse assim, espero que naquele dia isto seja a única coisa que ele tenha contra mim. Exaltá-lo, magnificá-lo. Amém? Então no tempo da primeira e segunda etapa, nós falávamos também de Brana e continuamos falando de Brana, tá certo? Mas existe alguma coisa mais que Deus fez depois de Brana. Você sabe por que nós só falamos de João hoje? Porque o Espírito Santo vivificou a escritura de Apocalipse 10, do 8 ao 11 para nós. Então nós falamos daquilo que é vivo. Nós testificamos daquilo que está em evidência, que está na palavra do dia. Tá certo? Falamos de Brana e falamos de João, porque a palavra do dia é o livrinho que João comeu. Mas falamos de Brana também, porque ainda Apocalipse 10 está em evidência. O 7º selo ainda não terminou. Então nós falamos de Brana. As denominações nos criticavam e diziam, mas agora esse povo só fala de Brana. Né? No tempo do irmão Brana, os denominacionais pentecostais diziam, esse homem só fala de Jesus, ele não fala do Pai. Porque o povo não tem revelação. Tá certo? A pessoa que não tem aquela escritura do dia vivificado para ela aquilo não importa. Ela até se sente ofendida de você falar muito daquilo. Mas Brana, no tempo de Brana, o Brana foi acusado de falar muito de Jesus. Agora, no tempo da esposa de Cristo, esses que falam de Brana, nos acusam de falar de João. Porque falamos muito de João, porque é a escritura que Deus vivificou. Mas vocês creem que João do Apocalipse é um homem aqui hoje? Sim. Você não crê que a escritura de Apocalipse 10, 7 foi um homem e era Brana? Por que Brana, sendo um homem, pode representar Apocalipse 10, do 1 ao 7? E por que o pastor Osmar não pode representar João do capítulo 8 ao 11? Qual que é a diferença? Não, mas esse João é lá da ilha de... Não. O irmão Brana não era o Elias que veio, a quarta manifestação do Elias, e não era o irmão Brana? Por que o quarto Elias, a quarta manifestação de Elias é o irmão Brana? E o João do Apocalipse não pode ser representado por um homem aqui? Então é coisa que as pessoas deveriam pensar. O Apocalipse 10 tem 3 personagens. O anjo forte descendo do céu, tá certo? O 7º anjo tocando a sua trombeta, Apocalipse 10, do 1 ao 7, e embaixo você tem João comendo o livrinho. É 3 personagens. Não, o irmão Brana é o último profeta, amém, verdade, o último profeta da era da igreja. Porque depois que terminou a era da igreja, você tem um profeta maior, um profeta Deus descendo nesta nuvem. Tá certo? Você tem o ministério do Filho do Homem. Você tem o ministério de Malaquias 4. Você tem o ministério de Apocalipse 10. E agora você tem o ministério da esposa. Apocalipse 10, do 8 ao 11. Não, mas aí é a igreja. Então me mostra um grupo chamado igreja que comeu esse livrinho e que explicou para nós a terceira etapa, o 7º selo aberto, a visão da tenda, o novo nome. Me mostre qual foi o grupo. Eu nunca ouvi. Nem dos Estados Unidos veio. Agora, Apocalipse 10, do 8 ao 11, foi vivificado para mim, e eu vi que João é um homem, que tinha que comer este livrinho e profetizar de novo depois de William Branham. Amém?
Então, você fala daquilo que está vivo. Você fala daquilo que o Espírito Santo vivificou para mim e para você. Amém? A Escritura continua viva. No tempo da primeira e segunda etapa, nós só falávamos de Branham, o profeta que Deus enviou. É William Branham. Tá certo? Agora, depois da terceira etapa, que nós ficamos sabendo o que é a terceira etapa, e ficamos sabendo que João comeu o livrinho e profetizou de novo, agora nós só falamos de João. Porque João só fala de Branham. Por que você fala de Branham? Porque Branham só falou de Jesus. Tá certo? Então, cada mensageiro fala do outro. E a honra e a glória é para Deus. Quando você fala da escritura do dia, e você nomeia um homem, porque todo ministério é uma escritura cumprindo na terra, todo ministério se cumpriu na vida de uma só pessoa. Deus nunca usou grupos para cumprir uma escritura, sempre a escritura é um homem. Então, quando você vê a escritura do dia e testifica dela, você não está testificando do homem, mas sim de Deus que está cumprindo sua palavra. Tá certo? E bem-aventurado és tu, disse Jesus para Pedro, né? Bem-aventurado. Se você vê a escritura do dia e fala dela, crê nela, testifica dela, você é bem-aventurado. Sabe o que é bem-aventurado? Aquele que tem a alegria dos céus. Você tem a alegria dos céus? Então você é bem-aventurado. E por que você é bem-aventurado? Porque você viu Deus cumprindo a palavra do dia. Amém? Então, João é um elemento sobrenatural. E para isso nós vamos voltar um pouquinho lá do Gênesis, porque você sabe, todo o assunto, tudo aquilo que falamos da palavra de Deus, você tem que correr com ela de Gênesis a Apocalipse. Né? E é difícil você falar do Apocalipse sem voltar no Gênesis, que é os dois livros que Satanás mais odeia, aonde ele é desmascarado. O Gênesis, que o profeta Moisés escreveu. Então, quando o homem foi criado ali, ele era, os irmãos sabem, um ser sobrenatural. A primeira coisa que Deus criou foi o homem à sua imagem e semelhança, sendo um ser sobrenatural, porque Deus é sobrenatural. Né? E ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Em seguida, ele formou um homem natural, mortal, para que ele colocasse aquele ser sobrenatural e mortal dentro daquele mortal. Adão se tornou um homem imortal, incorruptível. Adão, ao receber aquele homem celestial do céu, ao receber aquele homem espiritual sobrenatural, Adão se tornou um ser imortal. Né? Porque Adão foi revestido da incorruptibilidade. O homem do céu celestial nos reveste da incorruptibilidade. E Adão era incorrupto. Adão era imortal, porque dentro dele havia um homem espiritual sobrenatural. Amém? Então o homem foi feito, o profeta ensina isso aqui para nós. Você toma o homem, ele é feito de três. Né? Três coisas compõem o homem: a alma, o corpo e o espírito. O corpo tem 5 sentidos: tato, olfato, né? Tato, olfato, visão, audição e paladar. O espírito tem 5 sentidos: né? Memória, razão, afeto, imaginação. Eu não me lembro do outro, mas são 5 sentidos, tá certo? A alma, o profeta diz, ela só tem um sentido. A alma, ela é formada, constituída de apenas um sentido. O profeta diz, ou ela tem fé, ou ela tem dúvida. Agora, ou ela tem Deus habitando ali, ou ela tem o diabo, porque a fé é de Deus, a fé vem de Deus. A incredulidade, a dúvida vem do diabo. Então, na sua alma hoje, você tem que saber, no seu coração hoje, só existe um sentido que compõe o seu coração, que governa os outros 5 sentidos do corpo espírito e do corpo mortal, carne. O seu coração tem dentro dele ou fé ou dúvida, ou Deus ou diabo. Tá certo? Se no seu coração existe Deus, você é um homem imortal nesta noite. Se você recebeu
aquele ser sobrenatural, aquele elemento sobrenatural dentro do seu coração, você é um homem imortal, incorruptível. Tá certo? Mas se você ainda não recebeu, não foi revestido da imortalidade, se você ainda não foi batizado com aquele ser celestial, o Espírito Santo, você continua morto em pecado, ofensas e delitos. Você é um homem, uma mulher corrupto, mortal. Depende do que é constituído o seu coração. Se ele é constituído de fé, você tem Deus. Se ele é constituído de dúvida, é duro de dizer, mas é a verdade, você tem o diabo. E as suas ações nesta noite mostram se você é um homem ou uma mulher imortal. O que você faz, o que você pensa, daquilo que você se alimenta, tá certo? As suas ambições mostra se você é um ser revestido daquele elemento sobrenatural chamado o Espírito Santo, Deus. Depende no que você está olhando e buscando. Amém? Então, Adão foi formado do pó da terra, um ser natural. Deus colocou dentro do coração de Adão um elemento sobrenatural e Adão passou a ser um ser imortal. Agora, naquele estado, o que acontecia naquele estado em que Adão estava? No estado imortal, revestido da imortalidade, Adão tinha companheirismo perfeito com Deus. Adão, ele tinha companheirismo no frescor da tarde, Deus descia e conversava com seus filhos, com Adão e Eva, porque eles eram imortais, certo? Eles eram um ser celestial dentro de um ser terreno. Por isso o apóstolo Paulo diz, quando aquele que é mortal se revestir da imortalidade, quando aquele que é terreno receber o celestial, tragada vai ser a morte na vitória, você se tornará um ser sobrenatural, dentro de um corpo mortal. Amém? Então Adão não podia morrer. Naquele estado de perfeição, Deus fazia parte do coração de Adão. Naquele estado em que Adão estava, é como nós falamos ontem sobre o casamento, Se o seu casamento tem homem, esposo e esposa e Deus, você é um casal perfeito, Nada vai destruir o seu lar, nada vai prejudicar o seu relacionamento, nada pode tirar o amor que você tem pela esposa e o que a esposa tem pelo marido, quando se tem Deus ali fazendo aquela união entre os dois. A mesma coisa é nós aqui na terra. Certo? Enquanto existir Deus no meu coração, o ser imortal, o Espírito Santo, nada poderá me separar do amor de Deus, diz a Bíblia. O dia que este ser imortal, o Espírito Santo, Deus, sair do meu coração, eu serei um homem corrupto, imortal, porque outro ser habitará ali. O profeta diz, você nunca ficará vazio, você nunca ficará sob o controle de um espírito. Ou você vai ser governado pelo diabo, ou você vai ser governado por Deus. Então, Adão não podia morrer, ele era perfeito, porque Deus fazia parte do coração de Adão. Adão tinha livre acesso com Deus. Então veja, até que Eva, a sua mulher, foi enganada pela serpente, comendo do fruto proibido, descrendo da palavra, dando ao seu marido do fruto e o fruto proibido, e ambos caíram. Naquele instante eles perderam aquela parte, quando eles descreram da palavra, eles perderam aquela parte sobrenatural, eles perderam o elemento sobrenatural que os mantinha incorruptos e imortais. Ou seja, eles perderam Deus, porque o que nos dá a vida eterna é Deus. Eles perderam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Deus é o Espírito Santo. Deus é santo, Deus é Espírito. Deus é o Espírito Santo. Eles perderam aquele contato perfeito que eles tinham com Deus. Ou seja, eles perderam a fé. Se apostataram. Porque, irmão, esta fé que você tem, que vem do seu coração, é Deus morando aí.
Tá certo? O dia que Deus sair daí, você vai se tornar um incrédulo. Sabe por que você ama? Sabe por que você perdoa? Sabe por que você é fiel? Porque Deus mora no seu coração. Tá certo? Não existe virtude. No homem não habita bem algum. Viemos ao mundo falando mentira, e em pecado nos concebeu nossa mãe. Mas pelo novo nascimento, Deus volta a habitar no nosso coração, fazendo do homem e da mulher um homem e uma mulher fiel, verdadeiro, feliz. Certo? Por isso não existe felicidade se Deus não habitar no nosso coração. Não existe felicidade para um casal se Deus não estiver ali unindo os dois. Irmão, Deus é o centro de tudo. Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, é o centro de toda a satisfação, de todo o prazer, de toda a alegria. Ele é o centro de toda a vida. Não adianta você buscar felicidade lá fora, você não vai achar. Felicidade não se vê. Felicidade mora dentro do nosso coração, quando Deus habita dentro desse ser mortal. Nós não precisamos de muitas coisas do mundo, ou não precisamos de nada do mundo para ser feliz. Nós precisamos de Deus para a nossa felicidade. Se Deus habitar no meu coração, eu sou um homem, uma mulher satisfeita. É isso que nós precisamos. É por isso que o mundo está na situação que eles estão. Seres humanos caídos, mortais, sem aquela parte sobrenatural, aquele elemento sobrenatural. Sem aquele elemento sobrenatural, o homem é corrupto, porque ele é um homem terreno. Ele só procura as coisas da terra, ele só ambiciona coisas da terra. Veja, quando a incredulidade entrou no coração, quando o pecado e a incredulidade tomou conta do coração do homem, a morte veio reinar no coração do homem. Ou seja, quando Adão peca e Eva peca, a morte veio assalariar o pecado, porque o salário do pecado é morte, né? A morte veio trazer o boleto bancário para o homem. Está aqui, ó, você pecou? Morte, esse é o seu salário. Mas a Bíblia diz que o dom gratuito, a vida eterna, vem de Deus. Então, saiu fé do coração do homem e entrou a dúvida, a incredulidade. Saiu Deus, entrou o diabo. Saiu fé, entrou a dúvida. Saiu o elemento imortal, sobrenatural, e entrou um elemento mortal e corrupto, porque Satanás, o espírito de Satanás está caído. Tá certo? Ele usa os corpos por permissão de Deus, mas Lúcifer é corrupto e mortal. Lúcifer nunca mais terá imortalidade. Lúcifer nunca mais será imortal, ele é corrupto. Por isso, quando ele está no coração do homem e da mulher, o homem e a mulher só pensam nas coisas da terra. Tá certo? Um homem que não tem Deus, o foco dele é só coisas materiais. Ele não pensa em nada que é do céu, porque ele perdeu a parte celestial. Quando o Espírito Santo, o elemento sobrenatural, volta a habitar no coração do homem, o homem tira os seus olhos das coisas da terra, daquilo que ele vê. Ele passa a andar por fé naquilo que ele não vê, que é alegria celestial, vida eterna, né? O elemento sobrenatural vem no coração do homem e tira a inclinação dele, que era para as coisas da carne terrena. Ele pende para as coisas da carne terrena. Quando o elemento sobrenatural volta a habitar no coração dele, ele tomba para o outro lado. Agora ele está inclinado para as coisas do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que a árvore cai para o lado que ela inclina. Tá certo? Se você está inclinado muito para as coisas materiais, está mostrando que você vai cair por coisas materiais. Mas se você é inclinado por Deus para as coisas espirituais, celestiais, invisíveis e imortais, você está sujeito a ser levantado da terra. Tá certo? Então veja, Satanás, o diabo, depois da queda do homem, passou a governar o homem e a mulher. Deus foi tirado do quadro. Deus foi tirado do quadro da vida do homem e da mulher. Deus foi tirado do quadro daquele casal perfeito. Tá certo? Irmão, nunca permita Satanás fazer isto com você. Nunca permita em sua vida, nunca, tirar Deus do quadro da sua vida. Irmão, não importa o que você passe.
Não importa onde você chegue no fundo do poço, numa hora em que você não acha que não tem mais jeito, Deus tem que permanecer no quadro da sua vida. Você continue segurando aquela corda de misericórdia de Deus, seja enfermidade, seja problema, decepção, nunca tire Deus do quadro da sua vida, porque no instante que Deus sair do quadro da sua vida, você está perdido. E não importa a situação que pareça insolúvel, Deus entra em cena na pior hora da minha vida e da sua vida. E Ele muda o quadro. Tá certo? O segredo, meu irmão, nesta noite, é Deus. O segredo é você manter aquele contato com Deus. O segredo é Deus continuar governando o seu e o meu coração. Enquanto você colocar Deus no quadro da sua vida, você será abençoado e bem-sucedido em tudo. Tá certo? Deus abençoará aonde você pisar, aonde você colocar sua mão, Deus vai abençoar. Tá certo? Não estou dizendo que você vai virar milionário e rico, não. Tá certo? Porque a bênção de Deus é espiritual. Tá certo? A bênção de Deus é espiritual. As nossas bênçãos é paz, alegria, gozo, vida, saúde, união. Estas são as bênçãos que Deus dá para a nossa vida. Mas tem uma coisa, Ele nunca vai deixar você mendigar o pão. Ele é supridor das nossas necessidades, não das nossas vaidades. Tá certo? Deus supre o que nós precisamos, o que nós necessitamos, a nossa necessidade. Mas Deus não supre nossa vaidade. Deus não morreu pelos nossos sonhos. Eu ouvi uma frase dessa, achei muito boa. Deus, Jesus Cristo, não morreu pelos nossos sonhos. Ele morreu pelos nossos pecados. O homem perdeu o governo de Deus, da vida, o governo de Deus, e se tornou um homem natural. Só pensa nas coisas naturais. Você pode perceber, o homem natural só pensa nas coisas naturais. Enquanto Deus, deixa eu pegar um lencinho aqui. Enquanto Deus, o ser, o elemento sobrenatural, não volta a governar este homem terreno e mortal, ele continua indo para baixo. O pensamento dele só consiste em coisas da carne, terrena. O alimento dele é satisfazer este corpo terreno. O homem terreno, ele só sabe odiar, invejar, ter orgulho, avareza. Por quê? Aquele homem ser, aquele elemento sobrenatural que governava o homem saiu dele. Mas quando ele volta pelo novo nascimento, o Espírito Santo entra no coração do homem. O Espírito Santo, aquele segundo homem espiritual, o Espírito Santo habita no coração do homem. O homem volta a pensar nas coisas de Deus. O homem tira o seu coração da terra. Ele não fica iludido de que ele vai achar felicidade aqui, não. Neste mundo tereis aflição. Tá certo? Enfermidades, problemas, decepções. Mas tem uma coisa, o nosso caminho é para cima. Nós sabemos que depois desta vida mortal, nós estaremos na imortalidade. Então, o homem mortal só pensa em satisfazer o homem natural. Só pensa o que um homem mortal? Beber, fumar, prostituir, tá certo? Roubar, é isto que o homem natural pensa. Agora, o elemento sobrenatural vem para tirar o desgoverno do homem e voltar a governar, voltar a estabelecer aquele contato perfeito com Deus. Tá certo? Aí o homem volta a orar, volta a falar com Deus, volta a amar, volta a perdoar. O ódio é tirado, entra o amor. A morte é tirada, entra a vida. Quando Deus, aquele elemento sobrenatural de Deus, governa, ele só pensa nas coisas celestiais. Tá certo? Ele tem maturidade, ele tem governo, ele sabe que ele precisa das coisas naturais da terra, mas ele não é envolvido pelas coisas da terra. Ele trabalha, tá certo? Ele planta, ele colhe,
tá? Ele faz sua casinha, compra o seu carrinho, tem sua família, mas o coração dele não está aqui embaixo, está lá em cima, porque ele é um homem espiritual, imortal, e um elemento sobrenatural habita no coração dele. Amém? Por isso que o homem precisa, urgente, nascer de novo. Por isso que o homem precisa nascer de novo. Agora, vamos acompanhar aqui agora. O que Deus fez para resgatar o homem? Para que o homem tivesse a chance. O homem nasceu uma vez, se perdeu. Agora Deus, em sua misericórdia, envia a graça de Jesus na cruz do Calvário para que ele tenha chance. É uma chance que Deus deu para nós. Eu fico pensando, quão mais fácil para Deus era destruir o homem, acabar com o homem. Eu falei, não, vou levantar outra raça, não preciso ter essa raça aí. Raça ruim, eu sou ruim, você é ruim. Nós não somos bons, nós somos cheios de orgulho, tá certo? Nós somos invejosos, maliciosos, não habita bem nenhum nesta carne. Nós trazemos vingança, nós somos rivais um do outro. Nós não ficamos felizes com a alegria do outro. Nós não ficamos contentes com a bênção do outro. Precisamos nascer de novo da água do Espírito e sermos revestidos do celestial, daquele que é imortal, do elemento sobrenatural, para voltarmos a amar, voltarmos a ficar contentes com a bênção do irmão, da irmã, voltar a desejar o bem do irmão, voltar a perdoar aquele que te ofendeu. Precisamos urgente, e Deus dá através da graça de Jesus para nós o novo nascimento. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Deus podia nos exterminar, irmão, raça ruim, a raça humana, mas Ele não o fez, mostrando que Ele é Deus. Ele fez algo mais difícil. Ele fulminava, levantava de novo, mas Ele fez algo mais difícil na minha vida e na sua. Ele tirou o veneno do seu coração, Ele restaurou você e eu. Ele pegou este homem, esta mulher de coração duro, dobre, altivo, orgulhoso, e tirou este coração de pedra e colocou um coração de carne. Satanás, eu não vou matar meus filhos, não, eu vou restaurá-los. Então Deus fez algo maior, mais difícil, porque coisa difícil é você converter um homem do pecado. Coisa difícil é você mudar a opinião de um homem que está iludido com o pecado, mudar a ilusão de uma mulher que está iludida pelo pecado. Só a graça e a misericórdia de Deus. Pois o Espírito Santo, Deus fez isso. Pegou esta raça caída, ruim, malévola, e transformou em filhos e filhas de Deus. Amém? Você não está feliz por isso? Porque Deus gosta de fazer as coisas impossíveis. Tá certo? Quando você olha para você lá no mundo, eu lá no mundo, quem olhava? Impossível esse rapaz sair dessa vida. Olha esse homem na sarjeta do pecado, o cachorro lambendo a boca dele. Como que esse homem vai sair daí? Impossível. Deus envia as correntes ensanguentadas da cruz do Calvário e te tira de lá, mostrando que Ele é Deus poderoso na minha vida e na sua. Amém? Então Deus fez mais difícil do que destruir nós, Ele nos restaurou. Amém? Mas olha, a mensagem da graça que Deus enviou, Ele enviou 3 etapas da graça: justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Ou seja, só com justificação e santificação, você continua a ser um homem e uma mulher mortal, terrena, ambiciosa, rebelde, selvagem. Você precisa da terceira etapa da graça, para que o seu interior seja revestido do celestial. Aquele ser sobrenatural precisa voltar a habitar neste coração natural terreno, para que você volte à presença de Deus. Então, primeira e segunda etapa, meu irmão, ainda continuamos homens e mulheres terrenos. Precisamos da terceira etapa. Agora, isto não é só com a graça, porque a primeira, a segunda etapa da graça não te salva, porque você continua sendo um homem terreno. Você precisa da terceira etapa da graça. Assim como primeira e segunda etapa do irmão Brana, você não vai no rapto, tá certo? Você precisa da terceira etapa do ministério do sétimo anjo,
para que este homem, salvo pela graça, as 3 etapas da graça, possa ser revestido do celestial que é de cima, para que você possa ser raptado da terra. Não existe rapto sem a 3ª etapa do ministério do anjo de Apocalipse 10:7, viu? Então veja, a 3ª etapa do ministério, a 3ª etapa da graça trata de Deus colocar um homem celestial dentro de um natural. Então, a primeira e a 2ª etapa, você continua sendo um elemento terreno. Olha, a primeira e a 2ª etapa você tem, olha para você ver, na primeira e 2ª etapa, o que você tem na terra, diz o profeta? O que o profeta diz? Olha aqui, na primeira e 2ª etapa, você tem o quê? Um mensageiro terreno, William Branham. Olha, 311, senhores, é este o tempo. Vamos ler que fica bom, né? 311, este anjo, agora ouça, este anjo desceu do céu. Todos os 7 anjos da era da igreja, inclusive William Branham, terrenos, mensageiro terrenos. Toda a mensagem está consumada. Agora veja, o 7º anjo arrematará a coisa toda. Este anjo veio não para a terra. Não é um homem da terra, como os mensageiros da igreja. Mas este anjo traz o próximo anúncio. Um anjo significa mensageiro. Ele desce do céu vestido de uma coluna de luz. Apocalipse 10, um anjo forte, celestial. Uma nuvem, um arco celeste sobre a sua cabeça. É um pacto. Este era Cristo, o celestial, para revestir o mortal. Ele coloca um pé sobre a terra. Veja, os outros mensageiros, homens da terra, porém este anjo, ele disse, ao anjo da era da igreja de Laodiceia, ao anjo da era de Éfeso, vem mensageiros da terra, homens, profetas, assim sucessivamente, mas este não veio da terra. Tem ou não tem um mensageiro depois de Branham? Tem ou não tem um profeta depois de Branham? É falta de revelação. Quando o Branham diz que o 7º anjo da era da igreja era o último, é da era gentia, da era da graça. Terminando a era de Laodiceia, você tem um mensageiro depois. E esse mensageiro não é homem da terra, ele é celestial, ele é imortal, ele é do céu. Ele desceu do céu porque o mistério está consumado. Amém? Então veja, você tem as 3 etapas da graça, homem mortal. A terceira etapa, o Espírito Santo, o imortal, vestindo de imortalidade o terreno. Você tem 3 etapas do ministério do Branham. Primeira e 2ª etapa, Deus tratando com a carne, o natural, cura divina, discernimento de espírito. Tá certo? Mas a 3ª etapa, Deus está tratando com o homem interior, é um anjo do céu, ele está tratando com a parte espiritual. Então, um elemento sobrenatural desce do céu para revestir o terreno. A 3ª etapa é um elemento sobrenatural. Primeira e 2ª etapa tratou com o natural. Mensageiro terreno, como eu acabei de ler aqui para vocês. Agora, todos nós, na primeira etapa, na 2ª etapa, o que o profeta diz? Acompanhe isso aqui. Na primeira e 2ª etapa, vamos deixar as 3 etapas da graça, porque nós já fomos salvos. O que nós precisamos agora, cristãos salvos com as 3 etapas da graça, é as 3 etapas do 7º anjo. Primeira e 2ª etapa, ainda estamos no natural, no homem natural. Então veja aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a mensagem que eu marquei aqui. O 7º selo. O 7º selo. Olha. Primeira e 2ª etapa trata com o homem natural. Você precisa de um mensageiro celestial. Olha aqui o que ele fala aqui na mensagem. O 7º selo. Quando ele fala da terceira puxada, olha,
Ele está contando a visão da visão da tenda, presta atenção. Aquilo que eu tinha na mão era um sapatinho de neném, mais ou menos desse tamanho. Eu tinha um cordão e era como da grossura de um dedo, mais ou menos meia polegada. E o ilhós do sapato era mais ou menos de um tamanho menor, uns 16 avos, provavelmente de polegada. Eu estava tentando amarrar aquele sapatinho com aquele grosso cordão de uma polegada. E uma voz chegou e disse: você... Primeira e segunda etapa, irmão, da primeira e segunda etapa. Você não pode ensinar bebês pentecostais coisas sobrenaturais. Tá certo? Enquanto o homem não ver a terceira etapa do irmão Brana, enquanto ele não ver Apocalipse 10, um anjo celestial descendo do céu para revestir o mortal que está aqui embaixo, o homem continua um bebê pentecostal, não compreendendo o sobrenatural, porque o sobrenatural, o elemento sobrenatural é justamente Apocalipse 10, o anjo celestial forte descendo para revestir o natural da terra. Tá certo? Então veja, deixa eu ver se tem mais mensagem aqui. Então veja, todos nós na primeira e segunda etapa somos bebês pentecostais, como eu acabei de ler aqui para os irmãos. Acompanha mais um pouquinho. Na voz deste ser celestial que desce em Apocalipse 10, o que acontece? Na voz deste celestial. O que acontece ali no Monte Pôr do Sol? Deixa eu ver se tem aqui o quarto selo, olha para você ver o que o irmão Brana diz aqui no quarto selo. O irmão Brana estava pregando, Apocalipse 10, desceu do céu, tá certo? Um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem. O que aconteceu ali no Monte Pôr do Sol? Quantos viram aquele anjo à minha direita? Aquele anjo, aquele ser, aquele elemento sobrenatural, quando ele veio materializando, revestindo o mortal. Porque quem estava lá na nuvem era William Brana, o terreno. Um mensageiro terreno, foi levado para dentro da nuvem, um mensageiro terreno dentro da nuvem, para que o celestial revestisse aquele mortal da imortalidade, do ser, do elemento sobrenatural, tá certo? E no quarto selo, olha para você ver aonde chegou este ser natural. Olha, você não imagina o que isto faz comigo. Quarto selo, 217. Você não imagina o que isto faz comigo. Eu tenho estado agora por 4 dias ali naquele quartinho. Eu apenas tenho que dizer algo para que eu possa me sentir humano novamente. Não era um humano que estava pregando, não era um terreno que estava pregando. O terreno pregou até o término da era de Laodiceia, mas no final da era de Laodiceia, desce um ser celestial, sobrenatural do céu, reveste um ser aqui embaixo, natural, chamado sétimo anjo, sétimo selo. Ele é levado para dentro da nuvem, para aquilo que é mortal ser revestido da imortalidade, para aquilo que é terreno ser revestido do celestial, tá certo? E agora aquele celestial está dentro de um mortal, em cima do púlpito, pregando um elemento sobrenatural para a igreja. Eu apenas tenho que dizer algo para que eu me possa sentir humano novamente. Vocês sabem o que eu quero dizer. Vocês sabem o que eu quero dizer. Eu preciso dizer algo para me trazer de volta novamente. Tá certo? O irmão Brana saía do púlpito carregado, não sentia nem o corpo. Os irmãos brincavam com ele, falavam com ele, para que o imortal deixasse e ele voltasse a ser terreno. Não é maravilhoso isso? E é isto o que o sétimo anjo trouxe para a terra, aquele elemento sobrenatural. Não sei se a gente consegue liquidar isso aqui, que é maravilhoso isso. Isso aqui é eterno, isso aqui é comida de anjo. Então os mistérios da Bíblia foram todos revelados, não na primeira e segunda etapa, porque era um anjo terreno. Os mistérios de toda a Bíblia foram revelados na terceira etapa, um anjo celestial, imortal, um elemento sobrenatural. Os irmãos estão captando?
Então veja, agora, nós não podemos, o profeta diz o quê? Na primeira e segunda etapa, o que foi que o profeta diz? Olha aqui, primeiro selo. Primeiro selo. Então, vem, 75, primeiro selo. Então vem 7 trovões misteriosos que não estão nem mesmo escritos. Isto é certo. Eu creio que através de 7 trovões, que será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Porque, com o que temos neste momento, primeira e segunda etapa, nós somos homens terrenos, mortais. Não seríamos capazes de fazê-lo. Aí está algo para a qual devemos avançar, a terceira etapa. Nós dificilmente podemos ter fé para a cura divina. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento, sermos tirados da terra. Amém? E só com primeira e segunda etapa, nós continuamos homens e mulheres naturais terrenos. Precisamos ser revestidos do ser, do elemento sobrenatural. Amém? Deixa eu ver se tem mais uma mensagem aqui. Então veja, Apocalipse 10, do 1 ao 7. O último anjo, a mensagem do ser sobrenatural, foi colocado dentro daquele natural, dentro da nuvem. Tá certo? E na terra, aquele anjo natural trouxe o elemento sobrenatural para a terra. Para quê? Para fazer o casamento da igreja. Certo? Quem era o elemento sobrenatural? Jesus Cristo. Foi trazido por um elemento natural terreno para dentro dele e ele trazer o elemento sobrenatural para o púlpito pregar para a igreja. Amém? 2:3:6, eu não vou ler porque não vai dar tempo, tá bom? Mas eu já falei para vocês, o casamento é feito quando este ser, este elemento sobrenatural desce num corpo natural, num anjo terreno e vem fazer o casamento, vem fazer a palavra real para esta igreja, para que ela possa ser revestida também do mesmo elemento que ele. Onde chegamos na revelação? O cordeiro esteve, o profeta diz, olha, onde chegamos então? Aí que o profeta diz, olha, esperei toda a semana para que alguém aparecesse e dissesse, eu vejo. Vê o quê? Um elemento sobrenatural dentro de um elemento natural, pregando algo sobrenatural. Ninguém viu o elemento sobrenatural. Tá certo? O irmão Branham pregou que a era de Laodiceia tinha terminado. Ninguém viu a era terminar. Pregou que o cordeiro saiu do trono depois que a era termina. Ninguém viu o cordeiro saindo do trono do Pai. Ninguém viu o cordeiro tomando o seu próprio trono naquela nuvem. Porque é ali que ele toma o seu próprio trono. Tá certo? Ele deixa o trono do Pai, que é o Espírito Santo das eras. Tá certo? Aquele elemento sobrenatural, o Filho de Deus, o Espírito Santo, vem no seu próprio trono, num elemento natural, dentro daquela nuvem, para que ele possa trazer o elemento sobrenatural. E o elemento sobrenatural esteve toda a semana, mostrando o cordeiro saindo do trono, mostrando a era que terminou, mostrando que ele não é mais intercessor, manifestando que ele tinha novo nome. Ah, mas ele não falou, estava encarnado. Ah, mas ele não falou. Quem estava pregando? Era William Branham ou era Jesus Cristo? Não era William Branham, era um ser, um elemento sobrenatural. O irmão Branham diz, eu tenho que voltar a ser humano. Mas se ele voltasse, ele não conseguiria entregar o selo, porque quem abre os selos é Jesus Cristo, o Cordeiro, o único digno. Então ele tinha que ser revestido do celestial para entregar uma mensagem que só Jesus Cristo, o elemento sobrenatural, podia trazer para a igreja. E o irmão Branham disse, eu esperei toda a semana, não vou ler aqui para nós ganharmos tempo, tá bom? Mas os irmãos sabem, é o 6º selo, tá bom? E perguntas e respostas, ele fala sobre isso. Esperei toda a semana para que alguém aparecesse e dissesse, eu vejo esse elemento sobrenatural. Ninguém apareceu. Sabe por quê? Sabe por que ninguém viu? Porque o elemento sobrenatural era uma revelação. Oh, irmão, depois que o irmão Branham revelou tudo,
Depois que aquele ser, elemento sobrenatural, revelou tudo, que o Cordeiro saiu do trono, que ele não é mais intercessor, que a era terminou, que ele tem novo nome, ninguém viu. Olha o que ele diz aqui, mensagem do Senhor a este tempo. Aqui está, presta atenção nisso aqui, aqui está o mistério. Um mistério na Escritura é uma verdade previamente oculta, agora divinamente revelada. Tá certo? Divinamente revelada. O que é um profeta? Um revelador divino em sua própria vida. Foi tudo revelado na voz do sétimo anjo. Todo o segredo da Bíblia na voz do sétimo anjo. Foi revelado na sétima trombeta. Mas apesar de tudo isso, preste atenção, divinamente revelada, mas na qual, apesar da sua revelação, existe ainda um elemento sobrenatural a despeito da revelação. Ó, irmão, tá certo? Não adianta o irmão Brana vir e revelar todas as coisas com aquele elemento sobrenatural. Ele revelou tudo, mas precisava de um elemento sobrenatural. João é este elemento sobrenatural, tá certo? Quando João profetiza, ele testifica que ele viu aquele elemento sobrenatural chamado Brana, que estava no tabernáculo em Jeffersonville, pregando e abrindo os 7 selos da Bíblia, no qual só Jesus Cristo era digno de fazer. Então, depois do ano 2000, aparece um elemento sobrenatural sobre a terra, e começa a mostrar o que aquele anjo, o elemento sobrenatural, revelou lá nos Estados Unidos. Apesar de toda a sua revelação, precisava de um elemento sobrenatural. Amém? Pedro era aquele elemento sobrenatural. Tá certo? Jesus era aquele elemento sobrenatural. Quem viu? Pedro viu. No dia de Pentecostes, ele pôde mostrar para o povo o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Felipe não conseguia ver. Os apóstolos não viram, eles eram homens naturais. Mas Pedro, ele tinha com ele aquele elemento sobrenatural. O que Jesus disse? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que carne e sangue, este elemento natural não te revelou, mas meu Pai, o elemento sobrenatural, te mostrou estas coisas. E no dia de Pentecostes ele se levantou e pregou a revelação daquilo que tinha sido revelado por Jesus. O que João faz, este elemento sobrenatural? Apocalipse 10, do 8 ao 11, é um elemento sobrenatural. João, o que ele faz? Depois que o sétimo anjo revelou todos os mistérios da Bíblia, ninguém viu. Precisou de João, um elemento sobrenatural, vir e profetizar de novo. E agora, ao profetizar de novo, nós que ouvimos e cremos, somos revestidos do celestial. Deixamos de ser mortais para sermos imortais. O corruptível é revestido da incorruptibilidade. Porque é isto que aconteceu quando o elemento sobrenatural chamado João pregou. A pregação de João nos reveste, meu irmão, do elemento sobrenatural. O que você está esperando só? A transformação de corpos. Mas o poder sobrenatural já está em mim e em você. Nós já fomos no nosso interior revestidos da imortalidade. Nós somos incorruptíveis. Quando João toma o livrinho, ele é um ser sobrenatural, ele é um elemento sobrenatural, pregando para a igreja a revelação daquilo que tinha sido revelado pelo sétimo anjo. Amém? Não está você feliz? Eu poderia ler muita coisa aqui, mas o nosso tempo é curto, né? Quem sabe a outra hora a gente volta neste assunto, porque é um assunto muito bom. Isso aqui ajuda nós, tá? Isso aqui dá maturidade para nós, para saber o nosso posicionamento, irmãos. Mas eu gostei de ler isso aqui. Apesar de toda a revelação, precisa-se de um elemento sobrenatural, tá certo? Os apóstolos precisaram de um elemento sobrenatural. O elemento sobrenatural pulou em cima de uma caixinha de sabão, o Pedrão. Lá o elemento sobrenatural pregava em cima de uma caixinha de sabão. Aqui quem prega, o elemento sobrenatural, quem prega para nós aqui é um João Ninguém, que ninguém dá crédito, tá certo? Mas quem foi que viu todas estas coisas? Um elemento sobrenatural, chamado João. Come o livrinho.
Deixa, João, come o livrinho, deixa este elemento sobrenatural entrar dentro de você. Você vai deixar de ser um homem terreno e agora você é um homem celestial. Por que que os nossos irmãos não nos compreendem, meu irmão? Porque nós não somos mais homens e mulheres naturais, nós somos seres sobrenaturais sobre a terra. O seu primo não te compreende, seus irmãos não te compreendem. Nós fomos revestidos da imortalidade quando nós recebemos a mensagem deste ser incorruptível que desceu sobre o mortal. Ó, irmão Brando, eu preciso falar algumas coisas porque eu não estou me sentindo humano. Porque havia dentro dele aquele ser sobrenatural. Amém? E dá vontade de ficar falando, né? Mas nós temos uma ceia aí para frente, tá bom? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.